Oi, meu nome é Felipe, vou fazer esse vídeo aqui sobre as pessoas que criticam Jair Bolsonaro. Esse homem vem sendo criticado já há muitos anos, né? Desde quando ele apareceu com aquele assunto referente a kit gay, etc. Nesse momento começaram as críticas nacionais a esse sujeito. E são críticas que não têm nenhum amparo na realidade, né? Ainda que ele fosse o que eles chamam de homofóbico, né? Essa palavra é totalmente distorcida e imprópria, mas ainda que houvesse homofobia, e tal como ela é dita por aí, e ainda que ele fosse homofóbico, em que isso impactaria a vida dos brasileiros? Em absolutamente nada, isso não mudaria a vida de ninguém, entendeu? O que ele ia fazer? Ele ia montar vamos dizer, um comando de caça homossexual? Claro que não. Aí depois inventaram aquela história de que ele seria racista, né? Não, ele não é racista, está mais que provado que não é racista, né? O sogro dele é negro, vários colegas de exército dele são negros, mas ainda que ele fosse racista, em que isso impactaria de forma negativa o Brasil? Ele tem algum projeto de lei no sentido de liberar a matança de negros ou prejudicar negros em algum aspecto aí na sociedade? Claro que não. Então, ainda que ele fosse racista, isso não atrapalharia em nada. Depois vem as questões de período militar, etc. Também é algo do passado, entendeu? Houve sempre uma versão da história e ele trouxe outra versão com depoimentos de pessoas do outro lado da guerra que existia naquela época. E as pessoas começaram a criticar ele sozinho no Congresso incomodava a tal direita que não existia, né? Uma suposta direita, o centro e a esquerda. Ele sozinho com esse assunto causava esse alvoroço. Se ele estava mentindo, né? As pessoas deviam simplesmente ignorar. Se alguém chegar e dizer alguma besteira, alguma coisa totalmente irreal por aí, falar que o sol é frio, alguma coisa assim, ninguém vai levar isso a sério. Essa pessoa não vai incomodar ninguém. E ele sozinho conseguia sustentar tudo que ele sustentava no Congresso Nacional. E isso também foi motivo para que ele fosse imensamente criticado. Mas ainda assim, é um assunto de décadas atrás que não influenciaria em nada na nossa vida prática atual. Aí, logo em seguida, vieram ali os preparativos para as eleições de 2018 e ele continuou sendo criticado da maneira mais estúpida e cretina do mundo e, consequentemente, foi promovido. E quando uma pessoa é criticada de uma forma tão desonesta, tão mentirosa, tão mal feita, tão burra, isso desperta a solidariedade das pessoas. Ainda que uma pessoa fosse indiferente a ele, né, ou nem o conhecesse, a partir do momento que você toma conhecimento de uma crítica tão esdrúxula, tão estúpida, é natural do ser humano que tem um pingo de empatia, de caráter, se colocar a favor dessa pessoa. E assim ele foi crescendo. As pessoas mantiveram esse nível baixo de críticas e ele continuou ganhando mais espaço, cada vez mais. Essas pessoas desprezíveis, rasas, continuaram insistindo nas mesmas críticas a ele. Nunca entravam no mérito do que ele colocava, ainda que ele colocasse de uma maneira muito simples. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam batendo na mesma tecla e o promovendo cada vez mais. Aí ele, sem partido, com oposição generalizada da mídia, sem tempo de TV, sem dinheiro, sem usar quase nada do fundo partidário, mesmo assim, entendeu? Com a política toda contra ele, o Congresso já todo loteado por um cidadão lá de São Paulo, né? Acordos já feitos contra toda uma política tradicional e contra a opinião de todos os especialistas, contra as pesquisas inicialmente e durante o processo eleitoral. Ele ganhou as eleições. Aí eu pergunto, como uma pessoa pode ser contra o Bolsonaro? Se você quer ser contra o Bolsonaro, tem que achar algum defeito nele, quer criticar ele de qualquer forma, se quer falar alguma coisa contra ele,
fala, lógico, as decisões dele impactam em milhões de brasileiros, ele toma decisões que afetam a nossa vida, então é evidente que você tem o direito de criticar, entendeu? O meu objetivo é a liberdade. Então, quanto menos um político interferir na minha vida, menos pior vai ser esse político. Muitos dizem que os políticos são um mal necessário, né? Nem sei se é tão necessário assim, mas quanto menos os políticos interferirem na minha vida, melhor. E qualquer passo nesse sentido é um passo positivo. E Bolsonaro tem dado vários passos positivos, simbólicos, significativos, que representam muita coisa. Pode parecer que não deveria ser o foco, mas com certeza isso é uma prioridade, é uma obrigação do governo aliviar a questão da carteira de motorista, por exemplo. Essa MP da liberdade econômica também foi fundamental, foi muito importante. E é um passo, né? O que ele sinalizou em respeito às privatizações também foram passos em direção à liberdade. Aí, no dia de hoje, entendeu? Ele continua enfrentando a mídia, discutindo, dizendo o que muitos queriam dizer, e não tem coragem para fazer isso. E é interessante dizer que ele é o único político que ultimamente demonstrou levar em consideração a opinião da população, até certo ponto, entendeu? O Congresso Nacional despreza completamente a opinião da população, que faz com que democracia seja uma farsa. Não existe democracia nenhuma aqui. Primeiro que democracia não quer dizer que seja algo justo, né? Democracia já concordaram com atrocidades durante a história. Mas ainda assim, se quiser sustentar uma narrativa de que o Brasil é uma democracia, que democracia é o que a gente deve buscar, mas ela não existe. A opinião da população é ignorada completamente. E o Bolsonaro tem tentado fazer isso valer, entendeu? E essas pessoas se escandalizam muitas vezes, né? Eu fico vendo as figuras anti-bolsonaristas que a gente vê por aí, são pessoas que se escandalizam com palavrões que ele solta de vez em quando, com uma palavra mais forte que ele fala em uma entrevista. E as pessoas deveriam rever os seus princípios, né, os seus valores e as suas prioridades. Você espera de um político aquela aquela neutralidade, aquela fraqueza, né? Aquela impressão que todo político gosta de passar, que é um político limpinho, cheiroso, perfumado, engravatado, entendeu? Que usa toda essa fumaça de boas maneiras para poder esconder as maiores atrocidades, né, que são cometidas nos bastidores, passando sempre aquela impressão que está tudo bem, está tudo ótimo, e as pessoas estão preocupadas com palavrão. A última qualidade que um político deve ter é falar pouco palavrão. O que isso interfere negativamente na sua vida? As pessoas se sentem incomodadas com isso e dizem depois que ele é que dissemina ódio por aí. As pessoas não têm nenhum senso prático de realidade. O que um palavrão do Bolsonaro vai interferir negativamente na sua vida? As pessoas são doentias. Como que pode? Eu acho engraçado que o palavrão é muitas vezes a única forma honesta de você fazer uma descrição. Você não utilizar o palavrão muitas vezes, você vai ter que acabar usando de eufemismos que não vão retratar de forma verdadeira aquilo que você está tentando expressar, né? E usar palavrinhas doces demais, você está compactuando com coisas abjetas, coisas que não deveriam ser aceitáveis. E as pessoas se preocupam com a forma, não com o conteúdo, né? E não existe nada melhor, entendeu, para uma pessoa nessa posição de político do que a pessoa se expressar de uma forma espontânea, né? Então é isso que eu acho. Continuem fazendo isso, que a gente sabe que tem muita gente burra no mundo e consertar a burrice alheia é algo muito difícil, entendeu?
Então a gente tem que ir fazendo as coisas e deixando os burros pelo caminho, os cachorros vão latindo, né? E as coisas vão andando e as coisas vão melhorando a despeito de tudo isso.